Dia do Idoso é o tema da nossa entrevista de estúdio e ainda hoje as notícias do Diário FMG e o Fica a Dica Dentista. O Circuito FMG está no ar. Boa noite! O circuito de hoje já começa com o Fica a Dica. Sexta-feira é o Dia do Dentista e por isso recomendações para cuidar da saúde bucal. Na dica de hoje, como evitar a placa. A placa ela é formada por um conjunto de bactérias, são várias espécies bacterianas e ela é formada ao redor da gengiva e do dente, tá? Todos os dias, e ela se torna uma placa jovem ou madura. À medida em que você come alimentos mais açucarados, você vai produzir ácidos através dessa acidificação da placa, vai acontecer uma inflamação da gengiva, tá? E essa inflamação ela pode ocorrer ao longo do tempo se você não removê-la. Se você remover, ela vai tender a formar um tecido jovem, a sempre haver uma renovação de células para acontecer que a gengiva seja sempre saudável. E também a placa pode influenciar formando a cárie, e principalmente se a pessoa tem uma atividade grande de Streptococcus mutans. Existem vários tipos de bactérias e essas bactérias vão produzindo a gengivite, né? E ao longo do tempo a periodontite. A periodontite é a perda óssea localizada ao redor de todos os dentes. Então essa formação de perda óssea ela vai acontecer ao longo da vida do indivíduo se ele não tiver uma boa escovação e se ele não for também ao dentista para remover esse tártaro que vai formando. Esse tártaro ele é formado pela placa que vai mineralizando ao redor da gengiva e do dente. Amanhã a dica é sobre o mau hálito, não perca! Direto da redação da TV UFMG, Carolina Moura traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Carolina! Boa noite, Bremer. Foi inaugurado hoje, às 5 da tarde, no Instituto de Geociências da UFMG, o Laboratório de Modelagem Ambiental. A instalação fica no Centro de Sensoriamento Remoto e vai atender às demandas de alunos do mestrado e do doutorado, além de pesquisadores interessados na área ambiental. Também hoje foi lançada uma plataforma de mapas virtuais. Você pode acessar a plataforma no site que aparece na tela. Estão abertas até o dia 14 de outubro as inscrições para a seleção de candidatos ao curso de doutorado em saúde e enfermagem da UFMG. São oferecidas 16 vagas distribuídas nas 4 linhas de pesquisa do programa, que é promoção de saúde, prevenção e controle de agravos, organização e gestão de serviços de saúde e de enfermagem e cuidar em saúde e enfermagem. Para se inscrever, basta acessar o site www.enf.ufmg.br/pós e preencher a ficha de inscrição e entregar na Secretaria do Colegiado de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem. E foi prorrogado até o dia 6 de outubro o prazo para as inscrições de trabalhos dos servidores técnico-administrativos na Semana do Conhecimento UFMG. As apresentações vão acontecer de forma oral nos dias 14 e 15 de outubro, conforme a ordem dos temas das mesas coordenadas. Para participar, os interessados devem cadastrar o resumo do trabalho na página do evento www.ufmg.br/Semana do Conhecimento 2014. E amanhã, ao meio-dia, na Praça de Serviços, acontece um debate entre os candidatos ao governo de Minas. Vale a pena conferir. Eu volto amanhã com mais notícias. É com você, Bremer. Dia Internacional do Idoso. A data é definida pela Organização das Nações Unidas e marca as reflexões acerca da condição de vida das pessoas da chamada terceira idade. Na UFMG, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional desenvolve o projeto Educação para a Terceira Idade. Nas atividades, condicionamento físico, socialização e convívio. Quem vai conversar conosco sobre a iniciativa é o professor Franco Nossi, do Departamento de Esportes da UFMG. Boa noite, professor. Boa noite.
Bom, primeiro eu gostaria de a gente comentar um pouquinho essa data, né, do Dia do Idoso, de que forma essa visibilidade do idoso ela ajuda a denunciar o descaso e também a combater essa violência que os idosos do nosso país sofrem todos os dias. Primeiro, eu acho que é interessante que se tenha essa data formalizada, né, para que a gente possa repensar um estágio da vida onde uma parcela significativa da população chega ou até pretende chegar. Né? A gente sabe de alguns casos aí que aparecem na mídia sobre a questão do abuso do idoso, e o poder público e a sociedade, de uma forma geral, tem que ficar cada vez mais atenta. Afinal de contas, a gente quer envelhecer, mas quer envelhecer com qualidade. E quais cuidados que nós devemos ter com os idosos? Bom, o cuidado no envelhecimento, né? Procurar envelhecer com uma boa qualidade de vida é fundamental. O envelhecimento ele promove naturalmente um declínio das nossas capacidades físicas, por exemplo, né? Perda do nível de força, flexibilidade, resistência, provocando concomitantemente como um declínio da autonomia e da própria autoconfiança do idoso. A propensão a quedas é um fator muito perigoso que o idoso ele é submetido. Então, cuidar do corpo e da mente, né, são coisas fundamentais para que se possa envelhecer com qualidade. E quando que surge também para atender quais demandas o projeto Educação Física para a Terceira Idade? Certo. O projeto ele já existe há mais de 20 anos na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e atende esse público, né, idoso acima de 60 anos, e a finalidade principal é promover uma atividade física orientada e regular, né, com qualidade para o idoso. E dentre essas atividades, quais que você destaca? A gente tem uma grande quantidade de atividades voltadas para a ginástica, que desenvolve justamente as competências de força, resistência, flexibilidade, aspectos cognitivos. Então tem um grande leque de atividades, de forma tal que o idoso, isso é um dos grandes atrativos, o idoso chega lá e fala que ele nunca sabe o que ele vai, que tipo de atividade ele vai fazer. E dessa forma foge daquela condição de monotonia, onde ele já vai lá já sabendo o que vai ter, às vezes ele nem gosta da atividade. Então são atividades variadas. Nós também temos turmas novas de dança árabe, de dança de salão, só para o público da terceira idade. E fora essas atividades normais, ou chamadas de curriculares, vamos dizer assim, ele passa por uma série de atividades extra. Por exemplo, nós temos caminhada orientada, nós temos visita a parques, museus. Agora nós vamos fazer uma sessão de cinema num dos shoppings aqui de Belo Horizonte, uma sessão só para o nosso público. Tem o sítio, nós fizemos no ano passado a boate, que os idosos adoraram, querem de novo. Então tem um hall amplo de atividades. E são os próprios alunos da UFMG que acompanham esses idosos? Sim, os nossos bolsistas eles são orientados pelos professores de forma a desenvolver um plano de trabalho que estimule o desenvolvimento dessas capacidades com a melhor qualidade possível. E também hoje em dia, com esse mundo que cada vez mais os idosos também têm ganhado espaço, aumentado na população, muitos deles têm voltado para o mercado de trabalho, ajudado na renda familiar. Queria que você comentasse também um pouquinho desse novo cenário. Claro. O avançar das décadas, existiu uma mudança muito significativa no padrão, né, da nossa sociedade. Consequentemente, se a gente analisar 20, 30, 40 anos atrás, o idoso dessa época é diferente do idoso de hoje. As condições em que o nosso país também está inserido são outras. Então, hoje nós temos um idoso também que é muito mais ativo, não é aquele idoso parado, é um idoso que procura se socializar, procura buscar atividades diversas e, obviamente, com a mudança dos parâmetros socioeconômicos da sociedade, houve um achatamento da nossa pirâmide sociodemográfica, isso é, existe um número maior de idosos. Consequentemente, existe toda uma preocupação com a sobrecarga no sistema de saúde e também da nossa previdência. Por isso, atividades como o projeto da Educação Física para a Terceira Idade, eles são tão importantes, porque melhora a condição física, psicológica e social do idoso, melhorando a sua qualidade de vida, diminuindo a propensão ao surgimento de doenças psicossomáticas e também doenças como a própria depressão, que é um dos grandes males da sociedade, do mundo que a gente vive aí, e dessa maneira ele vai ter uma melhor
qualidade de vida. Claro que também, levando em consideração esse mundo globalizado e a nova questão da sociedade, o idoso cada vez mais ele tem contribuído e participado de forma ativa na renda familiar. Isso é uma nova tendência. Tanto que hoje existe grandes possibilidades do idoso, a inserção em mídias sociais, né, a inclusão digital. Hoje nós temos a Universidade da Terceira Idade, diversas instituições oferecem uma qualificação e uma requalificação do idoso para que ele se mantenha talvez mais tempo no mercado de trabalho ou que possa desenvolver uma atividade por conta própria, né, que inclusive existem estudos, e isso é muito importante, que mostram que após a pessoa ela aposentar e parar completamente, a expectativa de vida dela diminui muito. E uma última pergunta, queria também que você comentasse essa questão de nós que estamos caminhando também, de que forma envelhecer também com mais saúde. De promover, né, procurar sempre praticar a atividade física, porque ela vai ter de forma regular, né, e bem orientada, que vai estimular o desenvolvimento de uma série de capacidades, reduzindo aquela curva natural de declínio que a gente tenha com o envelhecimento, uma boa alimentação, hábitos saudáveis, né, uma boa convivência social, isso é muito importante, de forma que a gente consiga afastar também um dos grandes males, né, do milênio, que é o estresse, né? O estresse hoje ele é gatilho para o surgimento de uma série de doenças. Então, para envelhecer com qualidade, atividade física saudável, bons hábitos, né, de vida, né, e tentar, da melhor forma possível, minimizar as fontes de estresse. Professor, muito obrigado pela entrevista e a participação aqui no Circuito FMG. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. O Circuito FMG de hoje termina agora. Uma boa noite.